Olá, sou o professor Leandro Galvão, do Instituto de Computação da Universidade Federal do Amazonas. Neste terceiro vídeo da aula 3.3 sobre clareza em períodos compostos, nós vamos ver algumas estratégias de como evitar o estilo Saramago, o famoso escritor português conhecido por escrever longos períodos, sem pontuação, sem vírgulas e de compreensão mais difícil. Vamos lá? Eu não estou aqui para ensinar regras para você decorar de forma mecânica, sem reflexão, sem crítica. Desejo mostrar para você aqui as razões pelas quais tomamos certas decisões para tornar o texto mais claro ao leitor. E um dos principais fundamentos que baseiam as nossas decisões de escrevermos períodos curtos e diretos é justamente o modelo de como funciona a memória humana. Em nós humanos, o processo de aquisição de memória inicia pelos sentidos, pela entrada sensorial. Mais especificamente, no caso da leitura, o órgão sensorial que nos importa são os olhos. As letras, as palavras, os caracteres, os sinais gráficos que vamos captando pelos nossos olhos e são transmitidos pelos nervos ópticos até o nosso cérebro, causam uma impressão ou sensação em nossa memória sensorial. Ela imediatamente leva esses estímulos ao mecanismo de atenção do nosso cérebro, que por sua vez inicia o processo de compreensão por meio da memória de curto prazo. Essa memória tem este nome, curto prazo, por ser de pouca duração e de pouca capacidade, de 5 a 9 blocos, segundo os especialistas. Veja aqui que usamos a palavra bloco, ou seja, não são palavras. Com a nossa memória de curto prazo, podemos captar textos de 20, 30, 40 palavras. Mas desde que ele não ultrapasse esses 5 a 9 blocos, ele será bem compreendido pelo leitor. Essa memória de curto prazo funciona como uma espécie de buffer, em que reúne palavras, nomes, números, até que se feche um sentido com relação a eles. Uma vez fechada uma unidade de sentido, ela é enviada para a memória de longo prazo, onde ficará armazenada em termos de conceitos e significados. Se durante a leitura o nosso leitor desejar recuperar alguma informação que dissemos em parágrafos anteriores, ficará fácil de trazer essa unidade de informação da memória de longo prazo para a MCP, a memória de curto prazo. Quando falamos de memória, também falamos de esquecimento. O esquecimento da memória sensorial é quase que imediato, menos de um segundo. O esquecimento da memória de curto prazo é rápido, menos de 20 segundos. Já o esquecimento da memória de longo prazo vai depender da maneira como essa informação ela é constantemente estimulada no cérebro e a frequência com que é recuperada. Note que este modelo aqui desenhado representa uma abstração do funcionamento da memória. Os quadradinhos aqui desenhados, memória sensorial, memória de curto prazo, memória de longo prazo, não correspondem a conjuntos físicos de neurônios em nosso cérebro. Cada uma dessas memórias corresponde ao resultado da atividade de diversas partes da nossa massa cerebral. E quais as implicações desse modelo de memória sobre a leitura? Quando estamos lendo, inconscientemente procuramos um sinal de ponto para fechar uma unidade de sentido. Se temos períodos longos demais, acabamos absorvendo numerosos blocos de informação que sobrecarregam a memória de curto prazo. Como vimos no slide anterior, essa capacidade é de 5 a 9 blocos. Se essa capacidade é excedida, temos duas consequências possíveis. Uma delas é justamente esquecer o que acabamos de ler. A outra consequência é forçar o nosso leitor a ler e reler o trecho, tentando completar o sujeito, o verbo, complemento ou ideia acessória que está faltando, ou até mesmo rearrumar, ou inserir um ponto para poder formar uma unidade de sentido. Ou seja, a gente vai causar algum tipo de esforço no leitor para que a nossa mensagem seja compreendida. Vamos ver um exemplo de como os blocos de informação são transformados em unidades de sentido? Tomemos esta frase: Margaret Hamilton criou o programa de voo da Apollo 11. Nosso cérebro leitor, quando se depara com essa frase, vai juntando aos poucos cada bloco de informação até encontrar um sinal de ponto no final da frase. Então temos Margaret Hamilton, uma pessoa, é o primeiro bloco de informação. Ainda que haja duas palavras, elas formam apenas um bloco de informação. Uma pessoa,
uma mulher representada por duas palavras. O que essa Margaret Hamilton fez? Ela criou. Aqui temos um segundo bloco de informação. Uma pessoa executou uma ação, e essa ação foi criar. Qual o próximo bloco de informação que o nosso cérebro identifica? Criou um programa de voo. Podemos até questionar se aqui há um ou dois blocos. Uma coisa é programa, outra é a finalidade desse programa, mas de qualquer forma temos um bloco de informação. Ela criou um programa que é utilizado em voo de objetos. E que tipo de objeto foi esse? Provavelmente espaçonave, já que o programa espacial Apollo 11 foi conduzido pelos Estados Unidos para levar pessoas à Lua. Vejam que essa frase foi de fácil entendimento porque continha 4 ou 5 blocos de informação. Isso, porém, não é o que acontece com este outro exemplo. Margaret Hamilton criou o programa de voo da Apollo 11, missão que permitiu aos astronautas pisarem pela primeira vez no solo lunar em 20 de julho de 1969, eternizando os nomes de Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins. Veja que a leitura desse período envolve o processamento de vários blocos de informação. O primeiro deles é Margaret Hamilton criou o quê? O programa de voo do quê? Da Apollo 11. O que essa Apollo 11 fez? Ela permitiu quem? Astronautas fazerem o quê? Pisarem. Em que circunstância? Pela primeira vez. Não foi a segunda, não foi a terceira, foi a primeira vez. É um fato marcante. Onde? No solo lunar. Quando? Uma determinada data. E a partir daí vem tanta informação que a nossa memória de curto prazo acaba jogando fora as informações anteriores, ao processar novos blocos de informação. E daí vem aquelas duas situações. Ou a gente fica com preguiça de reler para recuperar os blocos de informação perdidas, ou então a gente vai ter que reler várias vezes esse trecho até entender cada um dos blocos de informação a fim de extrair uma unidade de sentido. É por isso que a melhor maneira de escrever esta segunda mensagem seria dividi-la em períodos menores. Portanto, a partir do modelo de funcionamento da memória humana, chegamos a esta conclusão importante. Não sobrecarregue a memória de curto prazo do seu leitor. Ou seja, fuja do estilo do escritor português José Saramago, de frases longas, sem vírgulas, pontos distantes. Isso pode ter um efeito muito interessante na literatura. Afinal, rendeu até um Nobel para ele. Mas aqui em textos técnicos, esse é um estilo que só vai trazer trabalho e desespero ao seu leitor. Portanto, nunca escreva períodos superiores a 3 ou 4 linhas de extensão. Porque quanto mais linhas escrevemos no papel, mais blocos de informação a memória de curto prazo do nosso leitor tem que processar. Além de períodos curtos, também devemos escrever parágrafos curtos, de 10 a 12 linhas no máximo. Se o nosso argumento ou as nossas informações precisam ultrapassar essa quantidade toda de linhas, então isso é um indício de que essa informação precisa ser melhor organizada para ser aos poucos apresentada ao nosso leitor em períodos e parágrafos mais curtos. De qualquer forma, não tome esses valores como medidas inquestionáveis. É claro que um ou outro parágrafo, um ou outro período precise se estender além dessas medidas, mas faça isso apenas em último caso, e não como o caso comum. Vamos ver alguns exemplos de como exorcizar o Saramago do seu texto? Vamos começar por este. Todos os problemas solúveis com um número de passos computacionais que cresça como um polinômio de n quadrado, n cubo, etc., são considerados tratáveis, já que polinômios crescem muito mais lentamente do que uma função exponencial, como, por exemplo, a multiplicação de dois números de n dígitos cada, onde, aplicando o algoritmo que aprendemos na escola, vamos precisar fazer aproximadamente n² operações simples, o que comprova que o problema é de fato tratável, de modo que separação entre problemas tratáveis e intratáveis determina quais problemas podemos aspirar a resolver algum dia e quais permanecerão insolúveis mesmo com supercomputadores avançadíssimos rodando até o fim dos tempos. Tem que parar para respirar depois de ler isso tudo. E depois de respirar, vocês se lembram da primeira palavra que eu disse? Não vale olhar lá para cima no vídeo. No final dessa leitura, o nosso cérebro fica perdido, fica confuso, não sabe o que leu, não foi capaz de fechar uma unidade de sentido a partir de tantos blocos de informação.
Eu vou exorcizar apenas o início do texto e deixarei o restante dele como exercício para você. Então a primeira parte diz o quê? Problemas solúveis, tem um número de passos que cresce como um polinômio. Polinômios são considerados tratáveis, já que polinômios crescem. Então aqui nós identificamos 3 verbos e um substantivo solúvel que, na verdade, pode ser pensado como um verbo substantivado. Lembrando o fato de que o verbo é a palavra mais importante de um período, se nós temos 4 verbos em um só período, nós temos aqui pelo menos 4 blocos de informação a serem processadas pelo cérebro. É muita coisa. Então, somente nesse trecho é necessário dividi-lo em pelo menos 2 períodos. Um deles fica: alguns problemas podem ser resolvidos como o número de passos computacionais, que cresce como um polinômio da quantidade de entradas. Ponto. Fica mais fácil do cérebro processar. Fechada essa unidade de sentido, nós podemos prosseguir para a próxima. Esse tipo de problema, ou seja, já tivemos uma contextualização a respeito deles, são chamados de tratáveis, porque polinômios crescem lentamente do que em relação a uma função exponencial. A partir daqui, já podemos processar os demais blocos de informação desse texto a fim de formar uma unidade de sentido. Vamos ver um outro exemplo? A harmonia do mundo seria, em decorrência desse pressuposto do racionalismo, não apenas uma metáfora, mas uma parte da realidade, a que nós associamos noções um tanto vagas, como o conceito de beleza, que empregamos na arte, mas que tem sido aplicado também na ciência para descrever uma obra ou teoria que nos pareça, de alguma forma, verdadeira. Veja aqui que temos uma sequência de blocos de informação que um vai puxando o outro e, ao final, não sabemos onde esse cordão de informações iniciou. Como exorcizar o Saramago dessa frase? Primeiro, temos que identificar o SVC. O verbo principal é seria. Veja, é um verbo de estado, é um verbo fraco. Quem é que seria? Qual o sujeito dele? A harmonia do mundo. E daí vem uma interrupção entre seria e o seu complemento, não apenas uma metáfora. Que interrupção é essa? Em decorrência desse pressuposto do racionalismo. Veja que essa interrupção se deu no pior lugar do SVC, entre o verbo e o complemento. Perceba que, depois desse SVC interrompido, temos um longo desfiamento de conceitos. Temos a palavra realidade no final do complemento, depois noções vagas, conceito de beleza, arte, ciência, obra ou teoria e verdadeira. E ao final dessa longa sequência de encaixes, acabamos não lembrando mais o que essa frase queria dizer. Ou seja, não conseguimos fechar uma unidade de sentido a partir de tantos blocos de informação. Portanto, uma forma de exorcizar o Saramago daquela frase é esta proposta aqui. Veja que ela é diferente da proposta de correção que a Inês Saltuque coloca em seu livro. Por quê? Porque cada escritor tem sua própria vivência de textos e, consequentemente, vai ter diferentes formas de corrigir o texto. A minha proposta é esta aqui. Aquele termo acessório que interrompia o verbo do complemento, ele foi deslocado para o início. Em decorrência desse pressuposto do racionalismo, aí vem o SVC, todo grudadinho, juntinho. A harmonia do mundo seria não apenas uma metáfora, mas uma parte da realidade. Ponto. Fechei esta unidade de sentido. É a parte principal da mensagem. A partir de agora, transformamos aquela longa sequência de encadeamento de conceitos em 2 períodos para que sejam facilmente assimilados. Pause o vídeo e compare as 2 versões, a original e esta minha proposta. E até mesmo a versão da Inês Saltuque, que está disponível no livro dela. E quais foram as técnicas de reescrita que apliquei aqui? A primeira delas foi dividir aquele período longo em períodos menores, porque períodos menores trazem uma menor quantidade de blocos de informação, facilitando a formação de unidades de sentido da memória de curto prazo para a memória de longo prazo do leitor. E a segunda técnica de reescrita foi redistribuir as informações acessórias, de forma a preservar o SVC unido, junto, e assim facilitar o trabalho do leitor de identificar essa estrutura essencial da frase e daí construir uma unidade de sentido a partir do texto. No próximo vídeo, veremos como explicitar a nossa hierarquia de ideias de forma a conferir clareza ao longo do parágrafo. Até lá!